Êxodo 12, 43, o Senhor Deus disse a Moisés e Arão: essa é a lei para a Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a refeição da Páscoa. É de vocês. Mas um escravo comprado poderá comer, depois de ser circuncidado. Seguindo, todos os israelitas obedecerão e que fizeram o que o Senhor havia ordenado Moisés e Arão. Naquele dia, o Senhor tirou do Egito as tribos do povo de Israel. Disse ainda o Senhor: separe para mim todo o primeiro filho, o primogênito. Todo o primeiro filho homem de Israel e todo o filhote macho de animal doméstico são meus. Daí que vem a grande tradição dos primogênitos. São de Deus. Lembrem-se, continuou dizendo, o dia em que vocês saíram do Egito, então Páscoa é um memorial da saída do Egito. No Antigo Testamento, Páscoa é um memorial da libertação de Deus que tirou o povo do Egito. A Páscoa para nós cristãos é um memorial do Cristo que nos tirou da morte para a vida. Portanto, havia a Páscoa, o sentido da primeira Páscoa dos judeus, o dia em que Deus os tirou do Egito. Para nós cristãos, o Cristo que nos tirou da morte para a vida. Vai raciocinando isso. Por isso, lembra que Bento XVI dizia e repetiu, perguntaram para ele qual é a maior celebração de um cristão, dentre todas. E aqui eu provoco mais, Natal, Páscoa. E ele disse, o centro de tudo é a Páscoa, a ressurreição. Versículo 9 do capítulo 13. Esta festa será como que um sinal para vocês. Para o Antigo Testamento e para nós. Como se fosse uma coisa amarrada na mão ou na testa. E os ajudará a lembrarem de se recitar e estudar a lei. Esse é o objetivo. A lei do Senhor. Pois com grande poder ele os tirou do Egito. E quanto mais o Senhor por nós. Portanto, comemorem essa festa. Filhos, eu queria refletir com você agora, enquanto você vai vendo revendo na sua cabeça as imagens desse Deus agindo no povo. Eu quero que você saiba como que se celebrava, quais são os elementos da Páscoa de um judeu. O primeiro elemento, o matzá. Inclusive eu fiz a Páscoa judaica. Matzá é o pão sem fermento. Na tradição, matzá é o pão sem fermento. Quando foram autorizados a saírem do Egito, eles não tiveram tempo de deixar a massa levedar, por isso é feita fina. Então, o primeiro elemento, o matzá. O segundo, o vinho, é outro elemento da Páscoa judaica. E o vinho é um vinho não fermentado. O judeu não come nada fermentado, não bebe nada fermentado. E são servidas 4 taças durante a janta. Outro elemento, um pedaço de osso com carne. Você lembra da ovelha? Lembrando que foi tostado no fogo. Chamada zeroá. Depois, aqui eu quero que você entenda algo que é importante. A raiz amarga. Uma folha amarga que o judeu come, que simboliza a amargura do tempo da escravidão. Algo como a rúcula hoje. Ou melhor, o almeirão, perdão, não é rúcula, o almeirão, ou os italianos que falam radite. É algo amargo, para lembrar a amargura do tempo da escravidão. Você lembra que é o que nós vivemos. E é interessante perceber isso, essa erva amarga. Outro é uma pasta de mistura com maçã, uva e nozes. Agora tem, além da erva amarga,
bebe-se um pouco de água salgada. Para quê, padre? Lembrando as lágrimas e o suor derramado pelos judeus no tempo da escravidão. E é usada para comer as batatas cozidas. Eu quis frisar esses elementos, os mais relevantes, numa Páscoa judaica. Você percebe como tem a ver com a nossa Páscoa e todo o nosso simbolismo? Pena que nós, por questões econômicas, a Páscoa foi reduzida a chocolate, né? A ovo de Páscoa. Você percebe o empobrecimento? Percebe o esvaziamento do significado da nossa fé cristã? E eu quero lembrar esses sete elementos mais importantes. Eu falava antes, preste atenção, e eu quero que você já pense numa perspectiva de festa nossa da Páscoa. Catequistas, pais, mães. Veja, eu falei do matzá, o pão sem fermento. Falei do vinho, que eram 4 taças, sem fermento, não fermentado. Falei do zeroá, que era o pedaço de osso com carne tostado, lembrando o sacrifício. Também maror, que era a raiz amarga, lembrando o amargor da vida. Páscoa, passagem. Depois, aquela pasta mistura de massa, uva, nozes, simbolizando a argamassa, perdão. Lembra que os judeus faziam argamassa para os tijolos? Então eles fazem essa pasta, mistura. Falei da água salgada, lembrando o suor. Gente, olha, tudo para nós. As lágrimas. Mas o 7º eu não tinha contado, que é o ovo cozido. Eles comem um ovo cozido, simbolizando a esperança, a recuperação do Templo de Salomão. O ovo cozido, a esperança. Aí você vai entender por que depois do ovo na Páscoa cristã. Por isso, o ovo na Páscoa cristã significa ressurreição. O pintinho, ele sai de dentro do ovo. Jesus saiu de dentro do templo. Daí o sentido do ovo de Páscoa. É uma pena, e isso é o grande erro, que aquilo que é acidental é colocado como primordial. Pena que esse processo de redução, como eu disse, foi reduzido a ovo de Páscoa e não se entende o significado. Espero ter ajudado, viu? Falando da Páscoa judaica, você entender a Páscoa de hoje. Até o sentido do ovo de Páscoa. Êxodo capítulo 13, 17. Escuta lá. Como nosso Deus é maravilhoso, né? Escute por quê. Quando o faraó deixou o povo de Israel sair do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse mais curto. Você escutou isso? Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão que guerrear. Olha como Deus é cuidadoso, como Deus é zeloso, como Deus protege. Até isso Deus pensou. Não vou levar para o meio da guerra, que senão eles vão ver que tem que guerrear e vão falar: queremos voltar. Pois Deus fez com que o povo desse a volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho. Opa! Então a Páscoa já aconteceu. Mas agora ainda existe um percurso: enfrentar o deserto. Segundo, e o Mar Vermelho? Como será? Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Moisés levou o corpo de José. Ah, lembra de José do Egito? E o próprio texto diz assim: Javé
havia feito um pedido, né, antes de morrer. Você lembra qual era o pedido de José? Jurem que levaria o seu corpo. Quando Deus libertar, levem meu corpo embora. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. O que é que tem pela frente? O deserto. O que é que nós temos e vivemos? Um deserto. Uma travessia. Nós não chegamos ainda na terra prometida, que é o paraíso com Deus. Ainda estamos nessa peregrinação, ainda estamos no deserto. Mas veja, durante o dia, o Senhor ia na frente deles, numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho. Oh, que Deus zeloso! De dia, o Senhor ia na frente com uma nuvem. Mas não era também para proteger? Era também para indicar. Durante a noite, ele ia à frente deles numa coluna de fogo, para iluminar o caminho. A fim de que pudessem andar dia e noite. Eles estão na boca do deserto. E veja o que Deus faz. De novo, durante o dia, o Senhor ia à frente deles numa coluna de nuvem, para mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia à frente deles numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar dia e noite. A coluna de nuvem sempre ia diante deles durante o dia, e a coluna de fogo ia durante a noite. Ó Deus, como sois um Deus bondoso, e nós te pedimos, Senhor, com certeza essa nuvem era a esperança, era luz, era proteção. Essa coluna de fogo era luz, era a iluminação. Filhos e filhas, fique com esses dois elementos. Pois, Senhor, essa luz na nossa vida, para sairmos de tantas coisas ruins. Nesse deserto nos ilumina, Senhor. Filhos queridos, o Senhor fez e faz. Ele levanta uma nuvem para mostrar o caminho. Mas ao mesmo tempo, no sol escaldante das nossas famílias, no sol escaldante das contrariedades, no sol causticante do nosso deserto, o Senhor levanta uma nuvem, a nuvem que protege. Veja essa imagem do povo tendo a nuvem à frente, mostrando o caminho, mas protegendo. E você consegue imaginar que nas nossas noites escuras da fé, que nas nossas noites traiçoeiras, nas minhas, nas suas, o Senhor levanta uma luz, a luz que não tem ocaso, e é Jesus. Ilumina, Senhor.